Fala aí pessoal, tudo beleza? No vídeo de hoje nós vamos testar um aparelho que a Banggood mandou aqui pra gente, que é esse multiteste osciloscópio da Finercy. Pelo que eu andei mexendo nesse aparelho aqui, tem várias funções para várias finalidades e também testa vários componentes eletrônicos. Vou mostrar todos os detalhes e se vocês gostarem do conteúdo, não esqueça, deixa o seu like, deixa o seu hype que ajuda bastante na divulgação do canal. Não esqueça também de se inscrever para dar uma força, fechou? Bora lá! Esse é o kit que eu recebi. Dentro desse pacote aqui tem a ponta de teste para onda senoidal. Eu já mostro todos os detalhes desse kit aqui para vocês. E aqui nós temos o principal, que é o osciloscópio. Caixinha bem construída. Já começa pela apresentação do equipamento, né? Dentro dessa caixa nós temos alguns outros acessórios. Que aqui nós temos o cabo USB para carregamento. Essa ponta de prova aqui para fazer o teste de voltímetro, que o osciloscópio tem essa função também. E aqui essas pontas de prova para fazer testes em componentes em algumas placas, já que aí não precisa de você tirar o componente da placa para colocar no aparelho. Você faz como se fosse um jumper com essas garrinhas aqui. Aqui nós já temos um aviso de cara, por quê? No osciloscópio, essa é a imagem dele. Aqui já fala que você não deve colocar os terminais K, A, A ligado nos terminais 1, 2, 3. Porque esses terminais aqui, o K, A, A, eles têm corrente eletrônica aqui, corrente elétrica. Eu já estou reforçando isso logo no começo do vídeo, porque isso daqui é sério, pessoal. Se vocês usarem de forma errada, vocês perdem o aparelho por não ler as instruções. Aí já ficou alerta para vocês. O resto dos terminais aqui, 1, 2, 3, você pode ligar um no outro tranquilo, que o próprio módulo aqui, o próprio osciloscópio vai fazer a leitura do componente que você está testando. Só não ligue o KAA nos demais terminais. Mas eu vou mostrar isso durante o teste também. Aí aqui é só essas informações mesmo de aviso, né, para você não danificar o aparelho. O manual, nós temos ele em várias línguas aqui, inclusive em português. Mas no final aqui você vai ter a língua portuguesa com todos os parâmetros desse osciloscópio. Aqui ainda não tem mais parâmetros. Se vocês quiserem ver detalhes, só pausar o vídeo aí. Um manual bem completo, mostra como usar realmente todas as funções. E aqui já mostra o detalhe que eu falei para vocês, da tomada KAA com os demais. Todas essas conexões aqui, esses bornes, aqui 1, 2, 3, eles são meio que ligados em série, um com o outro. O 2 daqui é ligado com o 2 daqui, com o 2 daqui e com o 2 de baixo. Só que esse terminal KAA, ele é separado desses demais terminais. Tá? Fiquem atentos a isso novamente. Do lado de cá mostra mais algumas funções, as tomadinhas da parte superior do osciloscópio. É um manual bem completo mesmo e em várias línguas. Aqui nós temos um selinho de teste da Finercy, de aprovado, né? E finalmente o osciloscópio multiteste. O que eu achei mais bacana nesse aparelho, ele é muito compacto. Isso aqui realmente você pode levar ele no bolso praticamente. Tem bateria interna e o carregamento dele é por uma tomada USB-C. E aqui na parte superior nós temos 3 entradas, onde essa primeira aqui vai ser para medir tensões de 0 a 40 volts. Se você passar dos 40 volts, pode danificar o aparelho também. Essa do meio aqui, ela é para a função de gerador de sinal que esse equipamento tem. Aí você consegue simular onda quadrada, onda de corrente alternada. Tem várias opções nessa função de gerador de sinal. Eu vou mostrar também. E nessa última aqui é para a gente fazer a leitura de sinais de ondas, seja senoidal, seja alternada também. E tem várias configurações, vários ajustes dentro dessas funções de onda. Para ligar o multiteste, damos um clique nesse botão vermelho aqui. Já vai aparecer aqui as opções. Nessa primeira opção aqui, a gente vai dar um clique aqui, ele entra nas configurações. Esse on-off é um teste de continuidade, que você pode testar interruptores, por exemplo, e ele vai dar também a questão de resistência, se tem alguma resistência nessa conexão.
Essa opção de baixo aqui é a função de voltímetro, que utilizamos essa ponta de prova. Esse é o encaixe dela, que conectamos aqui no aparelho. É só encaixar aqui. Ele dá um clique e fica bem encaixado mesmo. Aí a gente consegue medir positivo e negativo com os jacarés. Essa função de baixo é para um medidor de umidade e essa daqui é para medidores de umidade e temperatura. Esse daqui é a função de IR Decode, que no caso vai ser para medir infravermelho de controle. E essa última função aqui é para fazer a calibração do aparelho. Eu peguei alguns controles aqui, peguei um controle de televisão e também peguei um controle RGB, não testei esses dois controles ainda. O sensor infravermelho desse multiteste fica aqui na lateral, e se eu mirar o controle aqui para o aparelho, ele já identifica e aqui mostra o sinal do infravermelho que o controle gerou. Se eu pressionar outro botão aqui, por exemplo, ele vai mostrar qual o sinal de pulso que o infravermelho do controle está mandando. Esse aqui é um controle de LED. Pressionei para ligar, pressionei para desligar. Aí cada um desses botões aqui segue um padrão aí de código do infravermelho. Isso daqui, pessoal, não vai servir só para questão de você ver controle, não. Tem uma infinidade de sensores que utilizam pulso infravermelho para diversas finalidades. Aí você tem até Arduino que usam aqueles receptores infravermelho, você consegue fazer a leitura do código desses controles e até configurar alguma coisa em algum sistema, mas aí serve para isso, essa função aqui do infravermelho. Indo aqui para esse M-teste, que no caso é o multiteste, já habilitamos essas funções aqui. E para funcionar, a garrinha você levanta ela e desce. Essa garrinha aqui, essa alavanca na verdade, né? Quando você joga ela para cima, ela vai abrir os terminais aqui. E quando você fecha ela, ela vai pressionar os terminais que tiver ali dentro. Até separei alguns componentes para mostrar nesse teste aqui para vocês. Começando aqui com esse capacitor. Ele é um capacitor de 470 microfarads. Colocando aqui no terminal 1, ele vai pegar no terminal 1 e 2, fecho a garrinha aqui, coloco a travinha para baixo, ele vai segurar o capacitor e eu pressiono o botão OK para começar o teste. O teste de capacitor, ele demora um pouco porque ele tem que carregar o capacitor. E já um outro detalhe também nessa questão de carregar o capacitor, você tem que descarregar o capacitor antes de colocar aqui no aparelho. Tem capacitores aí que tem um armazenamento de energia muito grande e se você colocar direto aqui, você pode estourar o aparelho também. Para você zerar o capacitor, descarregar ele, você só fecha curto aqui nos terminais dele mesmo, que você vai descarregá-lo, só que você faz isso com uma chave isolada para não ter risco de tomar choque elétrico. Fiz o teste aqui desse capacitor, ele já me mostra aqui que tem 585 microfarad. Algumas informações, pessoal, eu não tenho muita familiaridade, mas aí no caso aqui, esse capacitor é de 585 microfarads, VLOS de 0,8% e a resistência de 0,22 ohms. E aqui está mostrando em quais terminais que esse capacitor está conectado, no terminal 1 e no terminal 2. Levanto a alavanca, ele vai liberar os terminais, eu tiro o capacitor. Vou colocar esse outro capacitor maior também. Vou colocar ele no terminal 1 e no terminal 3. Vou abaixar a alavanca. Vou dar um OK. Esse daqui já é um capacitor de 110 microfarads, VLOS de 0,1% e a resistência de 0,12 ohms. Os 110 microfarads. Vai ser difícil para focar aqui. Aqui, ó. Aqui em cima, 110 microfarads. Se colocarmos um resistor, ele vai medir também. O resistor, ele entrou no terminal 2 e no terminal 2 ele não vai medir. Tá dando um erro aqui que ele está pegando a mesma trilha de terminal. Aí eu tenho que colocar ele em um terminal diferente.
Vou pegar aqui no terminal 1 e no terminal 2. Aqui é a trilha que ele está conectado, 1 e 2. Vou dar um clique aqui. E ele já vai me mostrar que é um resistor de 681 ohms. Para teste de LED, basta eu colocar em 2 terminais diferentes. Aqui ele vai pegar o terminal 3 e o terminal 1. Vou dar um OK. Ele liga o LED e já me dá a tensão de trabalho do LED e qual é o ânodo e qual é o cátodo desse LED também. Mudando aqui para um LED de 3 pontas. Ele pegou os terminais 1, 2 e 3. Vou dar um clique aqui novamente. Esse LED ele é a coloração verde e vermelha. E ele já me deu aqui a tensão de trabalho dessa perninha que está no terminal 1, que é 2,49 volts, e a tensão da perninha que está no terminal 3, que é 1,87 volts. Testar esse outro capacitor aqui também. Esse daqui já é um capacitor de 101 nanofarad. Tem essas informações no corpo dele. E por último, um diodo Zener. O diodo Zener você tem que testar nesses terminais KAA. Coloquei aqui, ele pegou o terminal K e o terminal A. Vou dar um clique de teste. Esse erro significa que o diodo Zener está invertido. Eu vou tirar ele. E vou colocar na ordem correta. Vou dar um clique. E ele já vai me falar que é um diodo Zener com a tensão diferencial de 0,7 volts. Nesses terminais, você consegue fazer o teste também de MOSFETs e transistores. Se for um MOSFET grande ou um transistor grande, você consegue utilizar esses jumpers aqui, que basta colocar nos respectivos locais deles, travar a garrinha e dessa forma você meio que alonga a distância entre os terminais aqui. Deixei até meio no jeito aqui, pessoal, só para mostrar melhor para vocês essa função do on-off. Algumas dessas funções a gente usa esses terminais aqui. Coloquei esses jumpers para a gente fazer o teste dessa primeira função, que é o on-off. É praticamente um teste de continuidade que você consegue testar se tem algum interruptor que está bom ou se ele apresenta alguma falha. Esse cabo é o cabo de voltagem, são esses cabos aqui, estão ligados em uma bateria de 21 volts, 20 volts, 18 volts, mesma coisa, mas a tensão máxima dela fica ali por volta de 21 volts. Se eu colocar aqui para baixo, ele já vai me dar a leitura que está essa bateria, ela está com a tensão de 20,4 volts, mais ou menos. Se eu acionar o motor que está conectado nessa bateria, ele vai fazer a leitura dessa queda de tensão. E você consegue ter uma medida de tensão também com esse aparelho. Uma outra advertência que já tem nesse cartão aqui, quando você já abre a caixa desse aparelho, é que ele não tem a proteção contra conexão invertida, no caso, inversão de polaridade positivo e negativo. Dependendo da tensão, você pode queimar o aparelho. Aí quando você for ligar esses jacarés aqui para medir uma tensão, tenha certeza de que você está ligando positivo no positivo e negativo no negativo. Agora falando dessa ponteira de teste de onda. Dentro desse pacote nós temos a ponteira, onde ela tem esse clipe aqui na ponta. E na outra parte aqui tem um jacaré para referência de sinal. Tem esse conector para fazer o acoplamento lá no aparelho, só que o acoplamento do aparelho ele é bem menor. Aí nesse kit aqui já vem esse adaptador,
que você encaixa. Tem um local certo para você encaixar ele aqui, tá? E tem um dente aqui que você encaixa ele aqui na ponta e gira até ele travar nessa bolinha ali, ó. Travou aqui, ele já está firme e você consegue conectar no aparelho. Nesse do meio é para a geração de sinal e nesse do canto aqui, o DSO, é para você fazer a leitura de sinal. Ele tem um encaixe bem preciso. Ah, e um outro detalhe, aqui na parte de trás tem esse apoio que você consegue deixar ele em 45 graus praticamente, para você ter uma visão melhor dependendo da bancada. Ponta de prova conectada, e agora aqui no menu principal a gente vai selecionar a função de osciloscópio, que é para fazer a leitura da onda. Dei um OK nela, já entramos nessa tela e pessoal, eu vou explicar para vocês da forma que eu entendi. Como eu disse, não tenho familiaridade com todas essas funções, alguma coisinha ou outra aqui eu tenho familiaridade, mas não é tudo. Aí aqui nós temos voltagem máxima, voltagem mínima, voltagem média, o RMS, que ele pega como se fosse uma média da tensão para passar uma leitura mais precisa. Essa primeira aqui, se eu não me engano, é voltagem de pico. Essa daqui é a frequência. Esse DUT e esse SIC aqui eu não sei bem o que é. Nessas teclinhas, a gente consegue fazer a navegação nessas funções, jogando aqui para o lado. Selecionou, essa que ficou azul. Aí a gente consegue fazer a correção da senoide, da leitura da senoide, caso o pico da senoide, por exemplo, passe o máximo aqui da telinha. Aí a gente consegue mexer nessa referência aqui, para a gente ter uma leitura mais precisa. Deixar aqui no meio mesmo. Jogando para o lado de cá, a gente vai selecionar, aqui embaixo já, ó. A gente vai selecionar a voltagem que a gente quer fazer essa leitura. Para o lado de cá, já tem a ver com a função. Ele vai ir ou no X1 ou no X10. E o que tiver aqui na tela tem que estar condizente com a seleção que tiver nessa ponteira de teste. Ela tem o X1 e tem o X10. Se eu colocar aqui na ponteira de teste X10, eu tenho que deixar selecionado aqui X10. Se eu jogar X1 aqui, eu tenho que selecionar aqui na tela X1 também. Essa função do meio, 50 US, seria microsegundos. Aí eu consigo mexer nesse tempo também. Aqui já vai para milissegundos. Até 1 microsegundo. É um tempo de leitura muito rápido da senoide. Dependendo do comprimento da onda que tiver aqui, esse 1 microsegundo ele só vai passar um risco aqui na tela. E jogando para esse último aqui, nós temos a função de corrente contínua ou corrente alternada. Vou conectar as pontas de prova no cabo desse motor brushless. Ele é um motor que tem 6 polos ali dentro. Ele funciona com onda quadrada. Aí já vai dar para a gente ver o funcionamento dela aqui no osciloscópio. Vou acionar o motor. Repare que ele já vai começar a fazer a leitura ali na tela. Ficou tudo bagunçado, essa onda aqui na tela. Eu vou clicar no menu e ele vai fazer uma calibração automática dessa leitura. Aqui ele já fez a calibração, está pegando o pico de 2 volts. Cada quadradinho desse daqui tem 2 volts. Aqui ele está fazendo a leitura X1, que é o que a gente selecionou na ponta de prova. Para baixas tensões, deixa no X1. Em altas tensões, você coloca no 10X. Aqui na ponta de prova, ele vai dividir essa tensão, se ele tiver em 10X, e o aparelho vai fazer a multiplicação dela. Dessa forma, ele vai conseguir compensar essa redução que faz aqui na ponta de prova. Esse do meio aqui, esses 5 microsegundos, é o tempo de leitura que está fazendo dessa senoide. Eu vou aumentar esse tempo para a gente ter uma leitura melhor. Aqui, por exemplo, ó, tem hora que ela fica positiva, tem hora que ela fica negativa. Isso é por causa desse motor. O motor brushless ele tem 3 fios aqui, lá dentro tem 6 bobinas. Ele vai trocando a polaridade dessas bobinas para fazer a rotação do motor. Ora esse cabo vai estar positivo e ora negativo. Na hora que ele mudar para a próxima bobina, vai ficar positivo e negativo. Mudou para a próxima, o que era negativo fica positivo. E ele consegue ter uma frequência muito alta. Para vocês verem aqui, a frequência está em 16 kHz, 16.600 kHz. E esse pico aqui em cima, esse VPP aqui,
é a voltagem de pico que está tendo. É o pico máximo entre a senoide positiva e ela negativa. É a diferença que tem nessa onda. Aqui nós temos a voltagem máxima, voltagem mínima, essa voltagem média e aqui o RMS. Esse RMS é como se ele pegasse a média dessa diferença de onda e fizesse uma leitura mais precisa. Essa leitura aqui ela vai ficar nítida quando a gente colocar no teste de onda senoidal da tomada. Agora, uma característica nessa questão de onda quadrada e o porquê que motor brushless tem tanta vantagem assim quando comparado com o motor de escovas de carvão. A velocidade em motor de escovas ela é controlada de acordo com a tensão. Você joga mais tensão, o motor vai ter um maior torque com uma maior rotação. Você diminui a tensão, o motor vai ter um menor torque com uma menor rotação. O motor brushless ele consegue ter uma rotação baixa com um alto torque justamente por conta disso. Ó. Ele está em baixa rotação. Deixa eu mudar aqui o tempo. Cada parte dessa senoide que ela é mais fechadinha, tipo mais pontiaguda, é como se fosse um pico de acionamento das bobinas do motor. E é o tempo que vai deixar as bobinas ligadas. O pico de tensão aqui, a máxima, está em 21 volts e a mínima também em 21 volts. E o pico máximo entre a onda senoidal aqui está de 40 volts. Se eu aumentar a velocidade desse motor para a velocidade máxima, ele não alterou praticamente nada, a voltagem máxima, nem a mínima e nem o pico de tensão entre a diferença de onda. O que mudou aqui foi apenas o tempo que cada bobina ficou ligada na voltagem máxima. Aí é como se ele desse um pulso por mais tempo, dando maior força de rotação no motor. Mas mesmo em baixa rotação, o pulso vai ter a mesma força, só que durante um tempo menor. Por isso que ele tem uma rotação menor, mas o torque acaba se mantendo. Eu não sei se deu para explicar isso bem para vocês, mas depois eu vou fazer um vídeo apenas de motor brushless e motor de escovas de carvão. Agora eu vou colocar ele na tomada para a gente ver a senoide da corrente alternada 220 volts. Coloquei a ponta de prova na tomada, vou dar um OK para ele fazer a calibração automática. Aqui nós já temos a senoide formada. Voltagem máxima 270 volts, que é a voltagem referente a toda a senoide que está acima dessa linha de referência aqui. Essa senoide aqui para cima. E essa outra aqui, que é a voltagem mínima, essa daqui, é a medida dessa senoide aqui na parte de baixo. Nessa parte aqui, que é o VPP, que é o pico de voltagem, é a diferença dessa senoide entre a parte de baixo e essa parte de cima. Aqui mostra a frequência de 60 Hz. E o RMS é como se ele pegasse a parte útil dessa senoide, né? Porque durante a troca dessa onda senoidal aqui, ela perde muita eficiência e acaba não sendo útil para os aparelhos eletrônicos ou para o que você estiver utilizando. E realmente o que vai dar diferença nessa onda senoidal é apenas uma porcentagem entre essas trocas de valores aqui. No caso, ele pega a voltagem média, o RMS, como se ele estivesse apenas fazendo a leitura dessa parte da senoide aqui até essa parte aqui, mais ou menos, só um exemplo. Se eu jogar nesse símbolo aqui em cima, que ele parece um diodo, ele começa do lado de cá, desce e vem para cá. Se eu inverter ele, vai inverter o desenho da senoide. Nessa leitura que nós temos aqui, que estava essa parte da senoide aqui na parte de baixo, ela está um pouquinho mais curta e essa parte superior da senoide está um pouco mais longa. Se eu inverter, a parte curta foi para cima e a parte longa foi para baixo. Aí esse símbolo aqui, essa função aqui, é para isso, para inverter a posição da senoide. Se eu jogar nesse alto aqui em cima, a gente vai ter esse modo normal. E se eu jogar nesse single aqui, ele vai me mostrar a senoide momentânea na tela. É como se ele fizesse uma captura de tela e vai aparecer esse símbolo aqui no cantinho, stop, que a leitura está pausada. Se eu jogar para o automático novamente, aqui já vai mudar, indicando que está fazendo a leitura momentânea dessa senoide. E depois da função de osciloscópio, temos a função de gerador de sinal. Onde aqui nós temos a onda senoidal, que ela faz aquela curva, igual à senoide da tomada. Aqui nós vamos definir a frequência e também vamos definir a amplitude de sinal, que no caso é a voltagem que esse sinal vai ter.
consigo colocar 3.3 volts, que é o máximo, até 0 volts. Repare que vai mudando o formato da onda ali, da mesma forma que eu mexer na configuração de frequência dessa senoide. Na onda quadrada, a gente vai poder definir a frequência dela. E na onda de pulso, a gente consegue definir a frequência e o pulso. No caso, o tempo que ela vai ficar ligada. É como se fosse o funcionamento do motor brushless. Ora essa onda quadrada está ligada, ora ela está desligada. Aí a gente consegue definir esse tempo de onda aqui nesse pulso. Repara aqui, ó, no desenho dela, que ela começa a realmente ter um pulso de tempo que ela vai estar ligada. Quanto mais eu aumentar esse valor aqui, mais tempo ela vai ficar ligada aqui na parte superior. É como se ela tivesse 70% do tempo ligada, no caso daqui para cá, né? É como se ela tivesse 30% desligada, 70% ligada, 30% desligada, 70% desligada, 30% desligada. Aí, da medida que eu vou aumentando aqui, vai aumentando o tempo ligado e diminuindo o tempo desligado. Está em 80%, 90%. E se eu jogar ela em 100%, é o tempo todo ligada nessa função de pulso. Na onda triangular, ela realmente faz como se fosse uma rampa, tanto na subida quanto na descida. E aqui a gente consegue mexer tanto na frequência quanto na amplitude do sinal. E na onda de rampa, é como se ela ligasse e desligasse de uma vez. Ligasse e desligasse. Aí nessa função de onda de rampa, eu consigo mexer na frequência, na amplitude e no tempo de pulso dessa rampa para desligar. Nesse último aqui, a gente consegue gerar um sinal de voltagem de até 3.3 volts. E aqui a gente consegue controlar. Voltagem mínima de amplitude 0 volts, voltagem máxima de amplitude desse sinal de 3.3 volts. E essa é a última função. Voltando aqui, a gente já volta para o começo, que são aquelas funções de on-off, voltagem, medidor de umidade e temperatura, infravermelho e a calibração do equipamento. Para desligar ele, a gente pressiona esse botão vermelho aqui e segura que ele vai desligar. No kit dessa ponta de prova, vem essas argolinhas aqui coloridas e alguns pinos também. Acredito que isso daqui seja para marcar alguma conexão, alguma cor de cabo. E vem também essa ferramentinha que parece um espetinho, que eu acredito que ela seja para fazer a calibração dessa ponta de prova. Tem um espaço ali dentro, tem como se fosse um encaixe Phillips, mas que dá certinho com essa chavetinha aqui. Eu não mexi ali dentro, eu apenas vi que tem o mesmo encaixe. Ou também pode ser para trocar o conector aqui, não sei. Tem um encaixe ali dentro. Se alguém souber para que serve essa chavetinha, deixa aí nos comentários também. Bom, pessoal, então tá aí mais um aparelhinho eletrônico aqui no canal. Dessa vez esse osciloscópio. O que me chamou muito a atenção desse equipamento? O tamanho, ele é um equipamento muito compacto e a quantidade de funções que tem nele. O pessoal que mexe na parte automotiva, seja ali na parte mecânica ou na parte de som também, esse equipamento vai ajudar bastante em diversos serviços. No som ali, se você quiser gerar algum sinal para algum módulo, para algum amplificador, ele vai ser muito útil. E na parte de mecânica, se você quiser identificar algum sensor, alguma falha, algum sinal ali, você consegue também com esse equipamento. Espero que eu tenha passado todas as informações para vocês de forma clara. Muita coisa eu aprendi durante a produção desse vídeo e estou deixando o link na descrição. Como que funciona a questão de taxas lá na Banggood? Você vai fazer o pedido, o valor que aparecer lá já é o valor final que você vai estar pagando, a Banggood vai fazer o envio. Chegou aqui no Brasil, se esse produto for taxado, você não precisa fazer nada, a Banggood que vai pagar as taxas dentro de até 48 horas, beleza? Aí depois que a Banggood pagar as taxas, o objeto vai seguir o destino final, que é o endereço que você colocar. Qualquer dúvida, só deixar aqui nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like, que isso ajuda bastante aqui no YouTube. Não esqueça também de se inscrever. Vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!